Olá pessoal, vamos ver um vídeo especialíssimo falando de uma das complicações mais presentes e comuns da relojoaria, que não é tão comum assim, que é o calendário. A gente está vendo diversos relógios aqui, todos com calendário, mas de formas diferentes, e a gente vai passar um pouquinho sobre esses mecanismos diferentes e também um pouco da história do calendário, que começou no século XVII nos relógios de bolso, com um calendário mais simples. E desde o século XIX, que a gente já tem calendários bem complexos, como o calendário completo, que indicava um mês. Mas só na década de 20 a gente começou a ter relógio de pulso com calendário, sendo que uma importância histórica muito grande foi o Datejust, lançado em 1945. Ele não foi o primeiro relógio de pulso a ter calendário, como muita gente acredita, mas ele foi o primeiro a ter um sistema de engate rápido, digamos assim, em que meia-noite passava a data. Até então você tinha discos bem largos que iam passando ao longo do dia, era difícil visualizar, e a Rolex conseguiu simplificar isso tudo. Na verdade, toda essa complexidade veio pelo tamanho do relógio de pulso, que é bem menor do que o de bolso, então você tinha menos espaço para acoplar os mecanismos. Então o Datejust teve uma importância histórica muito grande, além de ter sido também o primeiro a ter o Cyclope, essa lentezinha que a gente vê, né, essa bolha que magnifica, né, aumenta a data para a gente ver claramente. A Rolex continuou nesse processo evolutivo do calendário e impactando o mundo com o lançamento do Day-Date, o presidente, né, o famoso, que foi o primeiro a indicar relógio de pulso, a indicar dia da semana e dia do mês, os dois ao mesmo tempo. E ao longo do tempo a gente foi tendo a inclusão de diversas formas diferentes de calendário. Então a gente vai passar um pouquinho sobre elas. A gente já falou de um calendário simples, que é o calendário do Datejust, a gente falou do Day-Date, que é o dia da semana e dia do mês. Agora a gente vai ver um exemplo de um calendário completo. O que é o calendário completo? Ele te indica, aqui a gente pode ver bem perto da fase lunar, que está indicando que é o dia 10, essa ponteira está indicando que é dia 10. Aqui a gente vê o indicativo de abril e Friday, sexta-feira, 10 de abril. Isso parece um calendário anual, mas por que não é um calendário anual? Porque ele não compensa o final do mês. Por exemplo, abril tem 30 dias, e esse relógio, quando chegar do dia 30 para o dia 1º, ele vai marcar 31, então eu vou ter que corrigir isso manualmente. Então este é um calendário que a gente chama de calendário completo, diferente deste aqui, desse Richard Mille RM11, que de uma forma até bem escondida, ele é um calendário anual. A gente vê bem grande aqui o indicativo do dia 1 nessa janela, e se a gente reparar aqui entre o dia 4 e o dia 5, tem um númerozinho branco ali, né, no quadradinho branco, está indicando que é o mês 8, ou seja, ele está marcando que é o 1º de agosto, e ele compensa todos os finais de mês. Então, em abril, por exemplo, ele pularia do dia 30 para o dia 1º de maio, na virada da meia-noite. Isso é uma coisa que a gente também vê presente no Sky Dweller da Rolex, que também tem uma forma bem discreta de botar este display. A gente vê que ele está marcando dia 2, e tem um quadradinho vermelho aqui, ó, no 7, que indica que é o mês 7, e ele vai, obviamente, mudando mês a mês, e ele compensa. Então, no mesmo exemplo de 30 de abril, ele pularia para o dia 1º de maio, sem você precisar ajustar manualmente. A gente falou do calendário completo, do calendário anual, e agora a gente vai para uma das complicações mais apreciadas de toda a relojoaria, que é o calendário perpétuo. O que significa isso? Que além de compensar os finais de mês, o calendário perpétuo ele identifica em que ano a gente está, e ele compensa os anos bissextos. Se a gente aumentar aqui, a gente pode ver que ele está marcando 2026, dia 2 de janeiro. E ele vai compensando. Então, quando chegar em fevereiro, ele identifica se fevereiro de 2026 tem 28 ou 29 dias e pula. Então, é um relógio que, se você deixar ele, por exemplo, no Watchwinder trabalhando, você nunca, jamais, em hipótese alguma, vai precisar corrigir a data dele. Ele vai ficar girando, girando, vai chegar dos dias 30 de abril, pular para 1º de maio, e fevereiro ele vai pular ou 28 ou 29, dependendo do ano. Existe uma forma diferente de display
do calendário perpétuo, que é o Leap Year. É uma forma bem mais prática, digamos assim, de você ter o relógio. Se a gente reparar aqui, a gente vê um Lzinho vermelho. Esse L indica que é Leap Year, que é ano bissexto. Ou seja, ele marca 1, 2, 3, L, 1, 2, 3, L. Ao invés de indicar nominalmente o ano, 2026, 2027, ele te indica que é um ano bissexto ou não, e ele compensa. Então ele está marcando aqui que um Leap Year, que é um ano bissexto, dia 7 de abril. Então ele marcaria, por exemplo, em fevereiro, o dia 29. É uma forma bem diferente de mostrar o calendário perpétuo, sendo que esse relógio também tem uma coisa que a gente chama de calendário digital. Obviamente não é um relógio digital, né? A gente está vendo que ele é um relógio analógico, automático, a gente vê a massa oscilante dele trabalhando, mas o que é interessante é o display que ele tem dos algarismos, tanto da data quanto do mês, de uma forma bem impactante, fácil de ver e com janelas independentes. A gente vê que o 0 é um disco de algarismo e o 7 é outro. Então, quando passa para o dia 8, o 0 fica parado, só muda o 8 e só nas dezenas ele muda. A gente chama isso de calendário digital, que é simplesmente fantástico no aspecto visual. Outra coisa muito interessante é a fase lunar. O calendário lunar, ele gira a cada 28 dias e meio, a Lua dá uma volta completa. Então a gente sai da Lua cheia, minguante, Lua nova, Lua crescente. E isso, durante um tempo, na relojoaria, principalmente no século XVIII, XIX, era muito usado na navegação. Hoje em dia, pouca gente usa isso na prática, mas é uma coisa muito apreciada, a gente vê aqui, pela questão estética. Então eu deixo o relógio muito bonito, a gente está vendo um exemplo desse e nesse aqui, que são funcionalidades hoje que eu nunca conheci ninguém que use efetivamente, mas sem dúvida é uma das coisas mais demandadas entre os colecionadores pelo aspecto visual. Então o calendário, além de ter suas funções práticas, ele também deixa os relógios maravilhosamente bonitos. Espero que vocês tenham gostado.